Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. E nós estamos meditando no capítulo 8 de Atos, né? E nós vamos fazer a leitura da mensagem que diz o seguinte: o Evangelho em Samaria, Atos capítulo 8. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos entendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração.
Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: Orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém. E em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. Filipe e o eunuco etíope. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e assentando no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como a ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Na humilhação foi tirado do seu julgamento, o seu julgamento. Na humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Aleluia, Pai. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E indo eles caminhando, chegaram. Glória a Deus. Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Indo eles caminho, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe. E não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Irmãos,
essa mensagem nos chama a atenção, né? São vários aspectos, né? Vocês vejam que Filipe, né, estando ali naquela região, né, o Espírito do Senhor mandou que ele pegasse o caminho, né, que vai para a cidade de Gaza, né. E vocês vejam que Deus, né, o nosso Pai Todo-Poderoso, né, o Senhor Jeová dos Exércitos, o Eu Sou, né, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, o Deus dos santos profetas que foram antes de nós, o Deus de Israel, meu Deus. Vocês vejam o cuidado que ele tem com as almas. Ele mandou que o profeta descesse e pegasse aquela estrada, né, sem dizer para quê e por quê. Simplesmente pega o caminho de Gaza, que está deserto, ou seja, está abandonado, né, não tem ninguém por lá. E tinha ali um homem precisando ouvir a palavra de Deus, né, explicada por alguém que entende, né, para que ele pudesse então, desejoso, pedir e descer as águas batismais para cumprir a justiça de Deus, né? A palavra de Deus fala que quando um pecador se converte a Cristo, né, os anjos fazem festa nos céus. Imagina então a festa que os céus não ficam, irmãos, quando uma dessas almas cumpre a justiça de Deus sendo batizada. Porque aí o Espírito do Senhor se aposta daquela vida, né? E dificilmente ele tornará ao caminho do qual ele estava antes, né? Muito difícil, né? Um homem que aceitou Jesus, ouviu a palavra de Deus, foi batizado, né? Foi batizado. Muito difícil ele voltar atrás, né? Se ele creu de todo o coração, da mesma forma que Filipe explicou para o eunuco, que o eunuco respondendo, afirmando, né? E vocês vejam que quando Filipe viu que ele lia o livro do profeta Isaías, né? Filipe perguntou para ele: entendes o que ler? Né? E ele com sabedoria respondeu: como é que eu posso entender se não há quem me explique, né? E convidou Filipe na mesma hora para entrar com ele na carruagem da rainha, né? Ele era mordomo, tomava conta dos negócios da rainha de Candás, né? E aí ele convidou Filipe para entrar, né? Vocês vejam que o servo de Deus, ele não é atrevido, ele não é abiúdo, né? O servo de Deus que é batizado no Espírito Santo, né? O Espírito Santo não é de confusão, né? Ele não é de confusão, né? Ele só entra, Jesus é altamente disciplinado, né? Ele só entra no nosso coração se nós abrirmos a porta para ele entrar. Ele fala: eis que eu estou à porta e bato, né? Se vós abrir, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo, né? E assim é o homem de Deus, né? Guiado, conduzido, dirigido pelo Espírito Santo do Senhor, né? O Espírito Santo falou: aproxima desse carro, né? Ele estava parado ali, o carro vinha vindo e ele aproximou. Eu imagino assim uma estrada larga, né? Que faltava-se alguns passos, né, para ele chegar e encostar. Porque se ele não chegasse e encostasse, o carro passaria reto, né? E quando o carro aproximou a carruagem, né? Não era carro, é carruagem, né? Antigamente era carruagem, charrete, essas coisas todas, né? E ele aproximou dali, né? A hora que ele aproximou, o eunuco parou na hora, né? E Filipe viu que ele lia o livro do profeta Isaías, exatamente nessa parte que fala, né? E como ovelha muda foi levada ao matadouro, e não abriu. Como ovelha muda diante do tosqueador, foi levado ao matadouro, né? E não abriu a sua boca, né? Papai falava muito, ele tinha um ditado que falava muito com a gente, né? Sobre reclamações. O bom cabrito não berra, né? Mas na verdade quem não berra mesmo é a ovelha, né? A ovelha não berra, né? Mesmo de cabeça para baixo ali pendurada, na hora da morte, para ter a goela dela cortada, né? Ela não berra, ela esperneia ali, né? Às vezes fica quietinha de cabeça para baixo, né? Ela não berra, né? É um simbolismo muito grande, irmãos, muito grande da parte de Deus, né?
porque Deus instituiu, né, o verdadeiro servo de Deus, né, ele é comparado por Deus, né, como uma ovelha, né? E Filipe, encostando na carruagem, viu que ele lia o livro do profeta Isaías. Entendes o que lê? Ele responde: como é que eu posso entender se não há quem me explique? E convidou na hora, ele sentiu o desejo, né? Na hora, o Espírito Santo do Senhor, que estava no Filipe, contatou com o Espírito dele, e ele sentiu o desejo de convidar para que ele entrasse na carruagem. Ele não podia ficar ali parado esperando, né? Mas ele podia levar Filipe com ele e continuar lendo, e Filipe explicar para ele, né? E assim aconteceu. E como eles foram andando, né? Ele perguntou para Filipe: de quem é que o profeta diz isso aqui? Ele está dizendo isso aqui dele mesmo ou de algum outro? E Filipe começou a pregar para ele de quem é que o profeta estava falando. É coisa linda. O entendimento que nos dá o Espírito Santo do Senhor é lindo demais. E Filipe começou a falar, explicar para ele de quem é que o profeta estava falando. E andando, a Bíblia não fala que distância que eles andaram, né? E o eunuco entendeu perfeitamente, né, que para herdar o reino dos céus, né, tinha que aceitar, ouvir a palavra de Deus, aceitar a Jesus, reconhecendo, como eu sempre falo, reconhecendo que Jesus Cristo é o verdadeiro, é o único Filho de Deus, né, que morreu na cruz do Calvário, derramando o seu sangue para nossas vidas salvar. Aquele que crê nisso de coração, que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus e que ele derramou o seu sangue pela sua alma, pela minha, pela deles, pelas nossas almas, né? Ele está pronto para ser batizado. E eunuco, eu creio que Filipe inclusive falava isso para ele na mensagem, ali a carruagem andando, e ele falando, né? Que tinha que ser batizado em águas correntes, que João Batista veio na frente preparando, que Jesus foi batizado nas águas, que nós também devemos ser, ele também era batizado nas águas correntes, Filipe. Tanto é que, continuando andando, chegaram numas águas, diz a palavra de Deus, né? E o eunuco estava com aquilo no seu coração. Eu imagino o coração do eunuco ali pulsando, né? Acelerado, desejoso, né? De descer as águas batismais e já chegar no palácio ali onde ele estava, porque ele estava voltando da adoração, né? Já chegar lá com esse poder na sua vida, né? De ter cumprido a justiça de Deus, né? E aí, o que o eunuco falou para Filipe? Eis aí água, que importa que eu seja batizado? Perguntou para Filipe. E Filipe respondeu para ele: mas se tu crês, falou, eu creio que Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus, né? Aí Filipe mandou parar a carruagem na hora, né? Para descerem as águas, quer dizer, Filipe falou com ele, né? Quem dava a ordem era ele, não era Filipe. Mas Filipe falou com ele, então manda parar, né? Ele mandou parar e desceu e foi batizado. Foi batizado na hora aquele eunuco, né? E Deus, olha a preocupação de Deus com uma única alma, irmãos. Deus fala na sua mensagem: você sabe o valor de uma alma? Né? Filipe foi enviado lá, o profeta foi enviado naquela estrada no deserto, pura e exclusivamente por causa de uma única alma, para batizar o eunuco, né? E chegou, desceu as águas, batizou o eunuco. Quando saiu das águas, cadê Filipe? O eunuco não viu mais Filipe para fazer pergunta nenhuma, para nada, e nem viu que rumo que ele tomou. Só sabe que ele desapareceu ali de repente, né? Ele foi tomado e arrebatado pelo Espírito do Senhor e transportado para a cidade de Cesareia, que fica aproximadamente 60 quilômetros de onde eles estavam. Aproximadamente, né? Em linha reta, 60 quilômetros aproximadamente, né? E já foi visto de imediato na cidade de Cesareia, pregando o Evangelho de Cristo. E a palavra fala que o eunuco seguiu jubiloso na sua carruagem para a sua cidade. Eu imagino o gozo, o prazer e a alegria que estavam no coração do eunuco, né? Porque é isto que a gente sente após ser batizado, né? É aquele gozo assim, assim como Jesus, quando saiu das águas batismais,
O Espírito Santo veio, pousou sobre ele em forma corpórea de uma pomba, né? E os céus se abriram, e uma voz do céu dizia: eis aí o meu filho amado, o meu filho muito amado, em quem eu me comprazo. Ou seja, eis aí o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Traduzido é isso que o Senhor falou, né? E Jesus saiu dali pronto para ser tentado por Satanás no deserto por 40 dias. Não comeu e nem bebeu, né? E Satanás tentando ele, para ser tentado por Satanás, né? Ali no meio das feras, né? E aí ele saiu dali já pronto para a guerra. Aí a guerra começou, né? Aí era ele, né? Aí era o Senhor das guerras guerreando por ele mesmo e por todos nós. A guerra não era por ele, a guerra era pelo mundo que o Senhor, a palavra fala que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Assim é todo cidadão, né? Toda alma vivente, todo homem, toda mulher que após aceitar Jesus, passar por esse trajeto todo que eu acabei de mencionar aqui, né? E sendo batizado de todo o coração, ele está pronto. Ele está pronto para poder enfrentar as mais ferrenhas batalhas, né? E ser vencedor em Cristo Jesus, né? E assim Filipe foi lá para batizar apenas uma única alma, né? E foi batizado essa alma, seguiu jubiloso, pronto, preparado para poder guerrear para Jesus, né? Para poder também ganhar almas para Jesus, né? E Filipe voltou para sua cidade, Cesareia. O anjo o transportou, né? Assim de forma misteriosa, forma divina, né? Esse é um mistério de Deus que o homem não consegue explicar, né? Então a gente vê isso de forma extraordinária, de forma maravilhosa. Assim é todo aquele, toda aquela que aceitar Jesus, ouvindo a palavra, após cumprir o seu período ali de preparação, né, ser batizado nas águas correntes, assim como esse eunuco também foi. É coisa linda, é coisa maravilhosa, né? E as mensagens, e as referências, irmãos, a gente vai estar aqui dando sequência nas referências. Atos capítulo 8, versículo 1, diz o seguinte, né? E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos, né? E aqui essa mensagem fala exatamente de Estevão, né? De Estevão, porque Saulo consentiu na morte de Estevão, né? E diz, uma grande perseguição, perseguindo a igreja de Cristo, né? Atos 8, versículo 1, né? Parece que Saulo foi o líder da primeira perseguição em grande escala contra a igreja. Versos 1 ao 3. Atos 9, verso 1. Perseguição essa, intensa e severa. Homens e mulheres eram encerrados na prisão. Verso 3. E açoitados. Atos 22, versículo 19. E muitos foram mortos. Atos capítulo 22, versículo 20. Atos capítulo 26, versículo 10 ao 11. Deus, porém, transformou essa perseguição em início da grande obra missionária da igreja. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Verso 4. Atos capítulo 8, versículos 5 ao 24. Descendo Filipe a Samaria. Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja e, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus.
Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que tinham clamando. Pois os espíritos imundos saíam de muitos que os tinha, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Ora, Jesus. Descendo Filipe a Samaria, note a sequência de eventos, esse registro do derramamento do Espírito Santo nos crentes samaritanos. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Primeiro, Filipe pregou o evangelho do reino e Deus confirmou a palavra com sinais e prodígios. Versos 5 e 7. Segundo, muitos samaritanos receberam a palavra de Deus. Verso 14. Creram em Jesus. Verso 12. Foram curados e libertos de espíritos imundos. Verso 7. E batizados nas águas. Versos 12 e 13. Assim experimentaram a salvação, a obra regeneradora do Espírito Santo e o poder do reino de Deus. Verso 12, nota. Terceiro, o Espírito Santo, porém, não tinha descido sobre nenhum deles depois da sua conversão a Cristo e batismo nas águas. Verso 16. Alguns dias depois da conversão dos samaritanos. 4, Alguns dias depois da conversão dos samaritanos, Pedro e João chegaram a Samaria e oraram para os novos crentes receberem o Espírito Santo. Versos 14 e 15. Houve um definido intervalo entre a conversão deles e o recebimento do batismo no Espírito Santo. Versos 16 e 17. Confira no capítulo 2, verso 4. Este caso dos samaritanos segue o padrão da experiência idêntica dos discípulos no dia de Pentecoste. Ver o estudo A Regeneração dos Discípulos, página 1613. E o batismo no Espírito Santo, página 1627. Quinto, sem dúvida, houve manifestação externa, neste caso, do recebimento do Espírito Santo, a saber, línguas e profecia. Versos 18, nota. Atos capítulo 8, versículo 6. Os sinais que ele fazia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos os que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. A promessa de Cristo, no sentido de operar sinais e milagres para confirmar a pregação da palavra, não se limitava aos apóstolos. Marcos, capítulo 16, versículo 15 ao 18. Ver o estudo, Os Sinais dos Crentes, página 1496. Ele prometeu que os convertidos por seus discípulos, os que crerem na palavra deles, operarão milagres
em nome de Jesus. Tais como expulsar demônios, Marcos capítulo 16, versículo 17, e curar os enfermos, Marcos capítulo 16, versículo 18. Foi exatamente o que Filipe fez, versos 6 e 7. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém?